Mateus capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando tua porta, ora teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim o teu Pai que está em oculto, e teu Pai que te vê em oculto te recompensará. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também o vosso coração. A cadeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que está em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar um e aborrecer o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto ao que haveis de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça significa priorizar Deus em nossa vida, de modo que nossos pensamentos estejam voltados para a sua vontade, nosso caráter seja semelhante ao do Senhor. Sirvamos e obedeçamos a Deus em tudo. O que é realmente importante para você? Pessoas, metas, desejos e até objetos disputam lugar em sua vida? Ou você escolhe o Senhor? Ou você escolhe dar ao Senhor o primeiro lugar em cada área da sua vida? Qualquer um desses pode ocupar rapidamente o lugar de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ajuda-nos a viver em paz e alegria, dá-nos força e entendimento para resistir à ansiedade, à ira, à inquietação, à inveja, à depressão, à amargura, ao desespero, à solidão, o medo e a culpa. Salva-nos quando dentro de nós esmorece o nosso espírito e o coração se vê turbado. Recusamos, Senhor, a deixar de viver a nossa vida, o que ela fique arrasada por emoções negativas como essas. Sabemos que Tu tens para cada uma de nós uma qualidade de vida melhor, Senhor. Mostra-nos Tua verdade quando somos tentadas e nos entregamos a elas. Tu disseste em Tua palavra que a nossa perseverança ganharemos a nossa alma. Dá-nos a perseverança para que possamos fazer isso. Ajuda-nos a guardar o nosso coração, a não ser tão inseguras e voltar toda a atenção para nós mesmas, a ponto de perder a oportunidade de nos concentrar em Ti e entender Teu amor aos outros. Que possamos ser sensíveis às necessidades, provações e fraquezas de outras pessoas, que não seja hipersensível quanto a nós mesmas. Aquilo que Tu realizaste na cruz é a nossa fonte de maior alegria. Precisamos da Tua ajuda para nos concentrar nisso, pois o inimigo nos tem perseguido a alma, tem arrojado por causa da terra a nossa vida, tem nos feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de nós esmorece o nosso espírito, o coração se vê turbado. Lembramos, Senhor, dos dias de outrora, pensamos em todos os Teus feitos e consideramos a obra das Suas mãos. A Ti levantamos as mãos e a minha alma anseia por Ti como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece e não escondas a Tua face para que eu não me torne como os que vão ao silêncio. Faze ouvir pela manhã da Tua graça, pois em Ti confiamos. Mostra-nos o caminho por onde devamos andar, porque a Ti eleva a minha alma. Salmos 143, do 3 ao 8. Obrigada, Senhor, porque nas dificuldades podemos clamar a Ti. Quando clamamos a Ti, o Senhor nos ouve, ouve a nossa voz e nos responde. Que alegria, Senhor, de Te conhecer. Enche o nosso coração de felicidade e de paz. Em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus
Dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direis abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade, não como os escribas. No capítulo 7, no versículo 13 e 14, quando fala que a porta que leva à vida eterna é reconhecida como estreita, isso significa que é difícil tornar-se um cristão, mas que há um único caminho que conduz à vida eterna com Deus, e poucos são os que decidem entrar por ele. O único modo de chegar aos céus é crer em Jesus Cristo, porque apenas ele morreu por nossos pecados e justificou-nos diante de Deus. Seguir os passos de Cristo pode não dar popularidade, mas é atitude verdadeira e correta. Agradeça a Deus pela existência deste caminho. No versículo 15, capítulo 7, versículo 15, houve muitos falsos profetas na época do Antigo Testamento. Eles profetizavam somente o que o rei e o povo desejavam ouvir. Reivindicavam ser a mensagem de Deus. Hoje também há falsos profetas. Jesus disse que é necessário que precavemos contra aqueles cujas palavras soam como religiosas, mas que na realidade são motivadas por dinheiro, fama ou poder. Podemos facilmente identificá-los, porque em seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmo. No versículo 20, devemos examinar não apenas as palavras dos mestres, mas também a sua vida. Da mesma maneira que existe uma relação entre as árvores e o tipo de fruto que a produzem, aqueles que ensinam o que é correto têm um bom comportamento e um caráter elevado, procuram viver de acordo com as verdades das Escrituras. Isso não significa que devemos dar início a uma verdadeira perseguição, expulsando pastores, professores de escola dominical e outros que não se mostrem perfeitos. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Devemos mostrar aos outros a mesma misericórdia que esperamos receber. Quando Jesus fala sobre árvores más, refere-se aos que ensinam falsas doutrinas. Devemos examinar as motivações daqueles que ensinam a direção que estão tomando e os resultados que buscam. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, nesse momento, nesta hora, para te pedir ajuda, Senhor, para que o Senhor venha nos dar um dia, ó Deus, abençoado. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrar daquilo que nos traz esperança, porque Tu és a luz e que jamais pode ser apagada. Não importa quão escuras estejam as nuvens sobre a nossa vida, mas o Senhor nos eleva acima da tempestade, até o consolo, Pai, da Tua presença. Só Tu podes tomar qualquer que seja, Pai, a nossa perda, encher o vazio para o bem. Só Tu podes tomar o fardo da nossa tristeza, dor e enxugar as nossas lágrimas. Responde-nos, Senhor, quando clamo. Ó Deus da minha justiça na angústia, me tens aliviado, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Como está lá no Salmos 4, versículo 1. Em tempos de tristeza, sofrimento ou provação, te pedimos, Senhor, uma percepção mais intensa da Tua presença. Queremos nos tornar forte nesse tempo e não mais fraca. Queremos crescer na fé e não ser tomada de dúvidas. Queremos ter esperança no meio de tudo e não nos entregar ao desespero. Queremos ficar firme em Tua verdade e não ser levada, Pai, pelas emoções. Obrigada porque não precisamos temer mais notícia, pois o nosso coração está firme e confiante em Ti. Obrigada porque o Senhor nos livrou da morte, Pai, da nossa alma, das lágrimas dos olhos, da queda aos nossos pés. Obrigada, Senhor, porque o caminho diante de Ti com esperança em nosso coração, nossa vida, o nosso corpo. Obrigada, porque não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Salmo 118, 17. Mesmo quando a minha alma de tristeza verte lágrimas, te pedimos, Senhor, fortalece segundo a Tua palavra, como está lá em Salmos 119, 28. Ajuda-nos a lembrar de dar graças a Ti em todas as coisas, sabendo que Tu reinas em meio a elas. Faze-nos lembrar de que Tu, Senhor, nos redimiste, que somos Tua, e nada mais é importante do que isso. Sabemos, Pai, que quando passar pelas águas, Tu estarás conosco, e os rios não nos submergirão. Quando passar pelo fogo, não me queimarei, nem a chama arderá em Ti. Por isso Tu és o bem e enviaste o Teu Espírito Santo para consolar e socorrer. Pedimos, ó Deus da esperança, que o Senhor nos encha de todo gozo, paz e fé, para que possamos ser ricas em esperança no poder do Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso consolador e auxiliador. Faze-nos lembrar disso em meio a tempos difíceis. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 8. E descendo ele do monte, seguia uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre no meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem, ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou.
E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre. E tocou-lhe na mão, e a febre o deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que se passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dos endemoniados, vindos dos sepulcros tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles se introduziram na manada de porcos, eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe até que se retirasse do seu território. No capítulo 8, versículo 21 e 22, Jesus sempre se mostrou muito objetivo para com aqueles que queriam segui-lo. Constantemente certificava-se de que os discípulos estavam cientes do custo dessa decisão e de que nada reivindicariam para segui-lo. Como filho de Deus, cuidado com a família deveria sobrepor-se à obediência a Deus. O desafio de Cristo obriga cada um a questionar-se sobre suas prioridades. A decisão de seguir a Jesus não deve ser adiada, embora muitos interesses que exijam lealdade disputam a nossa atenção. Nada deve ser colocado acima do comprometimento de viver completamente para o Senhor Jesus. Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és a nossa luz, a nossa fortaleza. De quem teremos medo, Senhor, mesmo que um exército inteiro faça-se cercado e venha contra nós, Senhor, o nosso coração não se atemorizará, como está no Salmos 27:1. Ah, Senhor, seremos fortes e corajosos, pois sabemos que Tu estás conosco, aonde quer que nós venhamos a ir, Senhor. Liberta-nos do medo nocivo, pois sabemos que o medo nunca vem de Ti. Ah, Deus, guarda o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, Senhor. Tira o medo, tira a ansiedade, repreenda toda a depressão, meu Pai. Se temos em nossa mente qualquer pensamento alimentados pelo medo, revela. Se na nossa mente está, ó Deus, algo que não está voltado para Ti, mas sim para as nossas condições, ajuda-nos a mudar isso, a fim de que na nossa mente venha, ó Pai, se desligar das circunstâncias e se voltar somente para Ti. Mostra-nos, Senhor, onde estamos permitindo que o medo crie raízes
e ajuda-nos a impedir que isso aconteça. Remova de dentro de nós, Senhor, o medo da rejeição, medo das pessoas. Ó Pai, no lugar deles coloca, Senhor, Deus, a tua presença, o teu temor. A tua palavra diz que tu colocarás temor no coração do teu povo e não deixará de fazer o bem. Te pedimos que tu faça isso, Senhor, por nós. Sabemos que tu não nos deste um espírito de medo, portanto rejeitamos esse medo. E em vez disso, Senhor, apropriamos do poder, Senhor, do amor e da clareza da mente que tu tens para mim, Senhor. Como é grande a tua bondade que reservaste para os que o temem. Ó Pai, recebemos do reino inabalável, podemos ter a graça pela qual te servimos de modo agradável, Pai, com reverência, santo e temor de todos os dias, Senhor, da nossa vida. Obrigada porque o Senhor é fiel e porque nada de bom jamais faltará àqueles que te temem. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem pode salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade eu vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono,
Da sua glória também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros são derradeiros, e muitos derradeiros são primeiros. Irmãs, no capítulo 19, no versículo 22, não podemos amar a Deus com todo o coração e ao mesmo tempo guardar a riqueza apenas para nós. Amá-lo totalmente significa usar nossos bens de uma forma que lhe seja agradável. No versículo 24, a impossibilidade de um camelo passar pelo fundo de uma agulha representa o grau de dificuldade de uma pessoa rica entrar no reino dos céus. Entretanto, Jesus disse que a Deus tudo é possível. Mesmo os ricos poderão entrar no reino se Deus os conduzir. O que vale é a fé em Cristo e não a confiança em si mesmo ou nas riquezas. Em que você está confiando para alcançar a salvação? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra diz que aqueles que amam a tua lei terão grande paz e nada os fará tropeçar. Amo, Senhor, a tua lei e sabemos que ela é boa e que existe para o nosso próprio bem. Capacita-nos a viver em obediência a cada lei para que não tropece e venha a cair. Ajuda-nos a obedecer-te para que possamos permanecer na confiança e a paz de saber que estamos andando em seus caminhos. O nosso coração deseja obedecer-te em todas as coisas. Senhor, mostra-nos áreas em que não estamos fazendo isso. Se há passos de obediência que precisamos dar e que não compreendemos, te pedimos que abra os nossos olhos para a verdade e que nos ajude a dar esses passos. Sabemos que não podemos fazer tudo certo sem a tua ajuda. Por isso pedimos que o Senhor nos capacite para que nós venhamos a viver em teus caminhos e em obediência, e de todo o coração te buscar. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Tua palavra diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós nos enganamos e a verdade não está em nós. Não queremos, Senhor, nos iludir e perguntar onde estamos errando o alvo que tu determinaste para a nossa vida. Revela-nos, Senhor, quando não estamos fazendo coisas que deveria fazer. Mostra-nos se estamos fazendo coisas que não deveria. Ajuda-nos a ouvir as tuas instruções específicas, Senhor, para nós. Fala claramente comigo, por meio da tua palavra, para que nós venhamos a saber o que é certo e o que é errado. Não queremos agir de modo a entristecer o teu Espírito Santo. Nos ajuda sempre a estar aprendendo sobre teus caminhos, para que possamos viver na plenitude da tua presença e alcançar tudo que tu tens para nós, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 10. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu; Simão Zelote, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a.
E se a casa for digna, desça sobre ela e a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou da cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelha ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a ele e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos domésticos. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que há de se revelar, nem oculto que não haja de saber. O que vos digo em trevas, dizei-o à luz, e o que escutar ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do nosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em disseção o homem contra o seu pai, a sua filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O capítulo 10, no versículo 14, porque Jesus disse aos discípulos para sacudir a poeira dos pés se uma cidade ou um lar não receberem? Ao saírem das cidades gentílicas, os judeus religiosos muitas vezes sacudiam a poeira dos pés para demonstrar que não praticavam as mesmas obras. Era um povo diferente, separado. Quando os discípulos sacudiam dos pés a poeira de uma cidade judaica, tinham a intenção de mostrar sua separação dos judeus, que haviam rejeitado o Messias. Com esse gesto, pretendiam mostrar que o povo estava fazendo uma escolha errada e que a oportunidade de escolher a Cristo podia não se apresentar novamente.
Será que você é receptivo aos ensinamentos de Deus? Aquele que ignorarem a oportunidade que lhes é dada pelo Espírito Santo, talvez não tenha outra chance. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou para a santa vocação, não de acordo com as nossas obras, mas de acordo com a tua determinação em graça, que me foi dada em Cristo Jesus. Sabemos que o teu plano para nós já existia antes de te conhecer e que tu realizarás. Ajuda-nos a andar de modo digno da vocação para a qual somos chamadas. Sabemos que existe um plano determinado para nós e que temos um destino que agora será cumprido. Ajuda-nos a viver com o senso de propósito e com o entendimento do chamado que o Senhor nos deste. Entregamos todo o nosso orgulho, egoísmo e qualquer outra coisa que me impeça de alcançar tudo que tens para mim. Não queremos deixar passar teu pleno propósito para a nossa vida, porque não caminhamos, Senhor, conforme, ó Deus, a nossa vontade, mas a tua vontade. Arrependemos-nos de cada dia que não vivemos inteiramente para ti, Senhor. Ajuda-nos a viver agora de forma como tu queres. Senhor, nos ajuda a entender o chamado que tu tens para a nossa vida. Remove qualquer desânimo que possamos sentir e no lugar do desânimo coloca a alegre expectativa que tu vais fazer por nosso intermédio, Pai. Usa-nos como instrumento para fazer uma diferença positiva na vida daqueles que o Senhor coloca em nosso caminho. Ajuda-nos a descansar na confiança de saber que teu tempo é perfeito e que qualquer que seja, Pai, o nosso chamado, o Senhor nos capacita para cumprir. Ó Deus, te pedimos que nada nos afaste de realizar o plano que tu tens para nós. E que nunca, Senhor, nós venhamos a nos desviar de tudo aquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer. Dá-nos uma visão para a nossa vida, um forte senso de propósito. Confiamos a nossa identidade a Ti e colocamos o nosso destino em Tuas mãos. Mostra-nos aquilo que estamos fazendo e agora o que devemos fazer. Queremos que aquilo que o Senhor está construindo em nossa vida dure toda a eternidade. Não queremos, Senhor, perder tempo correndo atrás de coisas que não são o que Tu tens para nós, Senhor. Ajuda-nos a ficar contente onde estamos, sabendo que o Senhor não nos deixará nesse lugar para sempre. Senhor, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não queremos supor, Senhor, que o nosso propósito seja passar essa vida tentando descobrir o que devemos fazer, Senhor, e errar o alvo. Te pedimos que o Senhor nos mostre claramente quais são os dons e talentos que o Senhor colocaste em nós, Senhor. Guia-nos pelo caminho que devemos andar, à medida que vamos crescendo nesses dons e talentos. Capacita-nos para que nós venhamos a usar de acordo com a tua vontade para a tua glória. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.